Quiser que ore, eu oro. É que eu estava dando comida. Ora, tá. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de reunião com nossas irmãs, com o teu povo, Senhor. Oh, Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor também nos deu e nos ajudou a chegar até aqui, Senhor. Agradeço também, Senhor, pelo pão de cada dia que não faltou, Senhor. Agradeço pela tua presença nas nossas vidas, pelo teu mover, Senhor, pela tua alegria, Pai, pela tua força que o Senhor nos dá para enfrentar os desafios do dia a dia, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, que o Senhor traz a palavra à boca da tua serva, Pai, que possa edificar todos nós, Pai, e todos aqueles que forem assistir depois, Senhor. Usa a tua serva conforme a tua vontade, conforme o teu amor, Senhor, e que seja transmitido, Pai, aquilo que o Senhor deseja nos nossos corações. Oro por toda aquela lista de pedido que nós temos em nosso grupo, que o Senhor visite a cada família, Jesus. Senhor, abençoe a cada família, Pai, a cada família que está precisando ser reestruturada, que o Senhor visite, que o Senhor dê sabedoria aos membros, Pai, ao cônjuge, à esposa, aos filhos, toda a família, Pai, aqueles que desejam formar uma família também, que o Senhor dê sabedoria na escolha, Pai, que o Senhor mostre quem é, que o Senhor também nos ajude, Pai, e ajude aqueles que estão querendo formar uma família, ajude a ser reconstruídos também, que sejam inteiros, Pai, pessoas inteiras, achando pessoas inteiras, Pai, e que as famílias sejam abençoadas, Pai, pela Tua mão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, afastando todo o ataque do inimigo, todo o ataque desse mundo, Pai, que faz com que a família seja, a identidade da família seja distorcida, Senhor. Assim eu oro e agradeço, entrego esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, estou aqui, a paz do Senhor para vocês. Desde ontem, a hora que você falou para eu trazer uma meditação, Deus me trouxe o texto de Josafá, 2 Crônicas 20. E aí o dia inteiro ficou na minha mente, eu anotei aqui algumas observações, e eu vou ler até o versículo 6. E 2 Crônicas 26. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, eis que estão em Hazazon Tamar, e que é em Gedim. Então Josafá teve medo, gravem bem essa palavra, teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro, guarde essa frase, pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então, eu coloquei aí uma observação que em determinados momentos da vida surgem, ou muitos momentos, né, surgem lutas que parecem impossíveis de vencer. Foi exatamente isso que aconteceu com Josafá, ao saber que um grande exército marchava contra Judá. Ele sentiu medo, bem que eu frisei, né? Medo, porém, naquele momento difícil, ele não se deixou abater pelo medo, não se entregou ao desespero. Sua primeira atitude diante da aflição foi buscar a presença de Deus. Então, observe, gente, tem situações na nossa vida que nos tiram o chão,
e nos dá a aflição mesmo. E isso é comum a todo mortal. O interessante é a gente observar isso, ter isso em mente, que o medo vem. Mas que o medo, nós que temos uma experiência de caminhada com Deus, de oração e de superação de momentos difíceis, a gente acaba criando uma resistência e sabe aonde recorrer. Porque o texto vai discorrer isso na sequência. Que essa passagem ensina que a verdadeira vitória não depende do tamanho da batalha, mas da grandeza de Deus em quem confiamos. Josafá não negou o perigo, mas também não permitiu que o medo controlasse as suas decisões. Ele se voltou para Deus em oração e convocou a nação a fazer o mesmo. Toda grande vitória espiritual começa quando reconhecemos que precisamos da direção do Senhor. Observe uma coisa. Ele tem medo, vem um exército ali mais forte que ele. Ele para, e quando eu observo aqui no texto, no 6, quando ele fala assim, ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Aqui ele não está colocando dúvida, ele não está nem falando para Deus quem ele é. Aqui ele começa lembrando para ele quem Deus é. E quando como ele se aproxima de Deus, quando ele fala, tu és o mesmo Deus de sempre. Tu és o Deus fiel que acompanhou o seu povo no decorrer da história. Reconhece, nesse momento, a soberania do Senhor. Que nenhum exército é maior do que o Deus de Israel. Então, esse texto me dá uma garantia aqui da nossa humanidade. Esse texto me traz muito a nossa humanidade. Tem a assolação que vem, que a gente fica sem chão. E a gente, no momento, a gente se aflige. Tem medo, tem aflição, tem pavor, isso é comum a todos os mortais. Mas, porém, quem conhece o Deus de Israel sabe que ele tem saída. Então, para você ver lá, quando ele fala, ah, Senhor, tu não és o mesmo Deus, ele está trazendo a história que ele acompanhou e que ele tem guardado no coração de quem é Deus. Ele traz esse conteúdo histórico na mente, ele traz na mente as experiências passadas do povo de Deus. Então, assim, o interessante é que quando a gente está passando aflição, a gente tem que buscar na nossa memória, igual Lamentações 3:21, que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é que quando a gente volta lá na nossa memória e busca as experiências que a gente teve desastrosas e lembra dos livramentos do Senhor, isso vem como força, como tônus muscular espiritual para a gente. A gente vai e acessa a memória da gente, a grandeza de Deus nos momentos que ele foi fiel, e que se ele foi fiel lá atrás, ele não vai deixar de ser fiel agora. Porque ele fala, o versículo 6 é exatamente isso que Josafá fala, quando ele está lembrando os feitos do Senhor. Ele fala, ó, não és tu que dominas sobre todos os reis e povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então, ele vai trazendo o histórico do povo de Deus, que passou pelas grandes guerras, pelas grandes aflições, pelo mar, pelo deserto. Então, ele vai trazendo, esse versículo traz um conteúdo histórico profundo que a gente que conhece vai buscando na memória. Então, é interessante a gente guardar isso no coração, porque a gente tem que perceber que quando ele fala, estão vindo aí, Senhor, o exército, estão vindo aí, mas ele está dizendo mais ou menos, estão vindo aí, mas na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir, o versículo 6. Aí, na fala dele, eu consigo entender assim, não temos condições nenhuma de vencer essa guerra, mas na tua mão há força e poder, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Uma coisa que a gente tem que guardar, gente,
é que a mentalidade que temos no momento da luta determina o desfecho dela. A estratégia do adversário sempre é de nos atacar psicologicamente. Uma vez que a sua mente estiver bombardeada, é um passo grande para a guerra. Então, para a guerra perdida, né? Então, é importante a gente pensar que como eu enfrento a luta determina o desfecho dela, o final dela. Então, quando Josafá teve medo, teve aflição, pediu socorro, estava ruim mesmo, porque o exército dele estava menor, vinham 3, e era Moabita, eram os Moabitas, eram os filhos de Amon, vinham com tudo para cima deles, armado até o dente. Quando ele tem a notícia, ele para e recorre ao Senhor. Então, assim, sempre a gente tem que ter o Senhor, porque a Bíblia, o Salmo fala que o Senhor é a nossa bandeira, né? Com o Senhor hastearemos pendões. Então, sempre quando a aflição vem, a gente precisa recorrer às nossas experiências anteriores de livramento. Que foi isso que Josafá fez aqui. Ele, na hora que bateu, acho que o coração se acelerou, a adrenalina subiu, o ar subiu outro. Ele tinha ali uma responsabilidade, ele tinha um exército. Não era só ele. Muitas vezes na nossa vida a gente está passando por uma assolação, um ataque do inimigo, e a gente não tem só a gente tem a família, a gente tem uma comunidade, a gente tem os filhos, então a gente tem muita gente, então eu imagino como estava o coração de Josafá ali, com a responsabilidade que ele tinha diante do desfecho daquela guerra. Então, quando ele vai ao Senhor e ele faz essas perguntas, ele não está em nenhum momento duvidando do Senhor, ele está lembrando a si próprio de quem era Deus, o que o Deus tinha feito no passado, o que ele tinha realizado no passado, que ele era o mesmo que estava diante dele e queria dar livramento. Então, assim, esse texto para mim eu acho ele muito humano, porque quando ele se rende ao Senhor, e ali ele se rende, e aí ele apregou o jejum, que é uma das estratégias que a gente tem de quebrantamento e de senso, porque assim, quando você faz o jejum, você está mais atento, mais quebrantado, e você consegue ouvir com mais diligência a voz do Senhor. Então, as estratégias, quando ele apregou o jejum, ele coloca o povo em estado de alerta a ouvir os comandos. E o comando que Deus dá nessa guerra foi totalmente diferente das outras guerras que a gente já viu. Como sempre, o Senhor, ele sempre inova, o nosso Deus inova, ele nunca repete. Eu falo que o inimigo, ele é sempre o mesmo, ele rouba, mata e destrói, a gente sempre conhece os mesmos caminhos, mas o nosso Deus, nunca um milagre que ele faz, e nunca uma saída que ele dá é igual a outra. Ele é rico. A gente ouve a palavra dizer que a multiforme graça do Senhor, a gente sempre repete isso, é a multiplicidade da forma que Deus atua. Então, olha que coisa mais linda para a gente pensar na vida da gente. Não importa, o Senhor vai dar, fique atento, porque ele vai dar estratégia, você vai grudar nela e vai ter vitória. E a estratégia dele, às vezes, ele não repete estratégia, pode repetir, ele é Deus, ele é Senhor, mas pensa nisso, ele não repete. Vamos observar os milagres que ele fez com os cegos. Com um, ele vai, sua fé te salvou. Com o outro, ele passa a saliva, faz um lodo e manda lavar. Entendeu? Os milagres do Senhor têm uma variedade, uma riqueza de recursos que nos faz crescer com ele, saber que o nosso Deus é rico em recursos, rico em misericórdia, rico em novidade. Então, olha para você ver, ele vai, apregou o jejum, o povo fica sensível à estratégia, Deus dá, e a sensibilidade
deu ali uma direção, porque imagine você, que vem um exército contra você, armado até o dente, e o Senhor fala, ó, você vai ganhar essa guerra aí com louvor, põe o louvor na frente. Tem que ter muita sensibilidade para decodificar e obedecer. Então, tem horas na vida que o Senhor vai te dar comandos que parece que não tem nada a ver, mas segue, segue, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele, agindo Ele, não há quem impede. E quando Ele diz aqui, Senhor, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu fico extasiada quando eu vejo isso, porque aí depois ele vai com o louvor, recebeu a estratégia específica ali, todos estavam sensíveis, coordenados por conta da sensibilidade da comunhão que o jejum deu, todos estavam coordenados e a guerra foi vencida. Então, gente, a gente pensa que a obediência ao Senhor, ouvir a sua direção, dá uma coordenação de estratégia de guerra. E eu louvo a Deus que nós estamos desse Deus, e quando vier as lutas, nós podemos falar como Josafá. Senhor, tu és o mesmo Deus que sempre foi fiel ao seu povo, e reconhecer a sua soberania, e que nenhum exército é maior do que o Senhor. Então, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma aflição, nenhuma enfermidade, nenhuma afronta é maior do que o nosso Deus. Que o Senhor seja louvado. Amém. Eu sou uma pessoa direta, nunca demorei para dar notícia certa. Teve muita coisa acontecendo, teve o casamento do Google, agora ele está em Guatemala, e não é um momento certo para a gente ter Não está fechado? Amém, querida. Eu vou orar, tá? Senhor, como está aqui na sua palavra, que desde ontem ela pulsou em meu peito, e que a gente tem momentos, Senhor, que eu também já vivi, que as forças se esvaíram, e que eu olhava para um lado e para o outro e não via a solução. E eu só fiquei parada porque a situação me parou. E eu, nessa hora, lendo esse texto, eu me lembrei e pude sentir a humanidade de Josafá diante da luta. Pai querido, eu queria, nesse momento, pedir ao Senhor que desse sensibilidade, desse tranquilidade aos seus filhos aqui no grupo e os demais que vão ouvir essa oração, a entender que na humanidade há, sim, fragilidade, há sentimentos de fim, de finitude, há sentimento de impotência forte, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, na sua mão há força e poder. Pai, eu quero declarar nesta noite o teu senhorio, como fez Josafá, a sua fidelidade, como fez Josafá. Josafá, Senhor, no versículo 6, ele afirmou, tu és o mesmo Deus de sempre, fiel ao seu povo. Josafá reconhece, Senhor, a sua soberania, e nesta noite, Pai, nós reconhecemos a sua soberania sobre todo e qualquer mal dos irmãos que pertencem a esse grupo, os familiares, essa lista, Senhor, de pedidos que cada dia aumenta mais. Por quê, Pai, que aumenta? Porque as pessoas sabem a quem recorrer, que é o Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao Deus que tem o controle de tudo, que está acima de todos, que está no seu alto e sublime trono, e que se inclina para ouvir as nossas orações, os nossos gemidos e as nossas aflições, e os nossos pedidos de socorro. Senhor, Josafá pede socorro,
e o Senhor acalma o coração de Josafá a partir da experiência que ele tinha contigo e da experiência de conhecer a história do Senhor ao longo do caminho, caminhando com o povo. Josafá traz à memória, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e isso dá vigor, dá fôlego para ele tomar posição e receber de ti as estratégias de guerra e vencer a batalha. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa descer com a sua unção, Senhor, de sabedoria, que nós possamos ter dependência do Senhor, e que diante da aflição, que diante das afrontas, em nenhum momento a gente conta com a força do nosso braço, porque o Josafá, em nenhum momento, embora ele tivesse um exército, ele não olhou para o exército, ele olhou para o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cobre a nossa mente, Senhor, limpa a nossa mente de qualquer experiência desastrosa que tenha impedido da gente ver a sua grandeza, Senhor. Todas as experiências danosas que veio tentar nos incomodar, a gente perder a percepção de quem é o Senhor. Que o Senhor, nesta noite, pode descer com uma unção, que limpa os nossos olhos, que caem todas as escamas da dor, do sofrimento, da menos-valia, do sentimento de inferioridade, de impotência, sentimento de insegurança. Pai, que todos eles sejam cativos ao teu poder e à tua força, porque na tua mão há força e poder. Pai querido, a tua palavra diz no Salmo que, vindo o inimigo como correntes de água, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ó Pai, foi assim que o Senhor fez com Josafá e com o exército. E assim o Senhor fará conosco, porque o Senhor é um Deus que nos ama, e a tua palavra ficou gravada no texto bíblico, que também está gravada no nosso coração, para a gente saber que na hora da aflição e na hora da angústia, a gente tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que trabalha para aqueles que nele confiam. Pai, acrescenta a fé das minhas irmãos, das minhas irmãs. Acrescenta. Senhor, os discípulos, certa feita, chegaram no Senhor e disseram, Pai, acrescenta-nos a fé. Ó Deus, ajuda as suas filhas a exercitarem, os seus filhos a exercitar o músculo da fé. Pai, porque a fé é como se fosse um músculo. Quanto mais você utiliza, mais fortalecido fica. E mais, Senhor, delimitado fica. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja marcada por uma noite de organização dos nossos pensamentos, da nossa estrutura mental, e que em todo o tempo o Senhor seja Senhor das nossas vidas, das nossas mentes, das nossas lutas, das nossas famílias. Ora, Senhor, essa semana é a semana de orar pelas nossas famílias, entregamos elas no teu altar. Senhor, em nome de Jesus, onde há desobediência, onde há rebeldia, onde há, Senhor, confusão mental, onde há, Senhor, toda e qualquer falta de percepção existencial, que o Senhor possa entrar com a tua unção de cura. Pai, cura as mentes, cura os corações, cura o entendimento. Pai querido, aplane as veredas, Senhor, dos filhos, dos nossos filhos, filhos das tuas servas, dos teus servos, aplane as veredas, Senhor. Pai querido, a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra, que a sua palavra seja lâmpada e luz, Senhor, para os filhos, nossos filhos, para a nossa família, para a tua igreja, Senhor. Nós clamamos pelos nosso país, Senhor, em momentos decisivos de eleição, que a sua palavra seja luz e lâmpada, Senhor, que nós possamos fazer como Josafá, saber que tu és o Deus do passado, que agiu lá, que age agora, mas que precisamos ter sensibilidade de direção do Senhor para fazer aquilo que te comprar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Não, eu estou aqui, amada. Viu? Acho que o Mané deu a palavra, não foi? O Mané deu a palavra aí? Deu. Então,
gente vai orar, né? Nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus de Israel, Deus que está conosco a cada instante, Deus que nós temos prazer em tirar esse tempo, Pai, para falar com o Senhor, para poder ouvir a Tua voz, para te agradecer por todas as vitórias que o Senhor nos tem dado, para te agradecer também por permitir lutas em nossa vida, pois ela nos traz experiências. Então, Pai, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos com as Tuas filhas, para te adorar, para te exaltar e dizer que nós te amamos e que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e que nós estamos aqui, Pai, para aprendermos umas com as outras. Queremos dizer para o Senhor que nós somos dependentes completamente do Senhor. Somos seres humanos, Pai, que o Senhor nos fez nessa terra. Um dia o Senhor nos escolheu. Pai, como é lindo, Pai. É um dia que o Senhor escolheu a gente, não que a gente estava, como eu sempre falo, no meio da multidão, mas eu já volto atrás. O Senhor escolheu a gente quando o Senhor permitiu que aquele óvulo, aquele espermatozoide, entrasse lá no útero da nossa mãe e ela fosse gerada. Então, ali o Senhor já tinha nos escolhido, Pai. Bem antes de acontecer isso, já tinha nos escolhido. O Senhor sabia que já tinha um propósito, uma vida aqui na Terra, que seríamos nós. Seria a irmã Cleide, seria a irmã Francisca, a irmã Elizabeth, a irmã Maria do Céu, irmã Karen, irmã Cris, irmã Neia, todos nós, a minha vida. Seríamos, Pai, alguém na Terra que o Senhor nos escolheu. E Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos venha dar a compreensão de entendermos qual a missão que o Senhor deixou para cada uma de nós. Porque ninguém vem a esse mundo por nada e para nada. Quando Deus, o Senhor não faz ninguém para ser inútil nessa terra, de jeito nenhum, Pai. O Senhor nos fez para sermos úteis com as pessoas, úteis uns para com os outros, ó Pai. E nessa noite nós estamos pedindo a Ti, para o Senhor nos ajudar, Pai. Falo logo de mim mesma, Pai. Me ensina, Pai, que eu possa cumprir, meu Deus, a minha missão aqui na Terra. E se eu ainda não entendi completamente qual é essa missão, que eu tenho feito só a metade, ou menos da metade, não sei quanto por cento, Deus, que o Senhor vem falar comigo, que o Senhor vem me mostrar. Deus, não me deixe, Pai, eu viver no sono da indolência, meu Deus, despercebido da vida, no lugar do luxo, Pai, para não fazer e não cumprir a missão que o Senhor tem na terra através da minha vida. Da mesma coisa, Senhor, eu peço pelas minhas irmãs que estão aqui agora, que o Senhor também, meu Deus, mostre de uma maneira clara, sabe, para que elas possam entender qual a missão, Pai, que elas têm na terra, porque Deus, com certeza, existe essa missão para cada um de nós. Quando eu observo, Senhor, que aqui nesse grupo tem mulheres casadas, tem marido, tem filhos, aqui tem mulheres solteiras que nunca casaram, que não tiveram filhos, aqui tem pessoas aqui nesse grupo aqui, Pai, que tem uma missão de pregar o evangelho, outras de orar, outras de interceder, outras de dar palestra para curar as feridas das pessoas com psicóloga, terapeuta. Deus, eu posso ver em cada uma de nós, Pai, os acontecimentos fazendo parte dessa missão na vida de cada uma de nós. Deus, tira a timidez, Senhor, de cada uma de nós, para que possamos, que os talentos que o Senhor nos concedeu aqui na terra, eles possam ser usados, Pai, da maneira correta, cheia do Espírito Santo de Deus, de sabedoria que vem do céu, seja feito com qualidade. Nós aqui na terra, Pai, nós temos a obrigação de fazermos o melhor. Porque quem é servo, Pai, sempre tem que fazer o melhor. Se ele está no emprego, Pai, no lugar onde só tem ímpios, Pai, não é que ele tem que ser melhor do que ninguém aqui para se aparecer, não. Mas porque ele tem Deus na vida, precisa ser melhor. A missão naquele lugar tem que ser melhor, de qualidade, Pai. Então, nessa noite, o que o Espírito Santo me direcionou nessa oração não foi para pedir nada ao Senhor, para a cura de ninguém nem nada. Foi para o Senhor esclarecer para nós, nos mostrar a nossa missão aqui na Terra. Por favor, Deus, nos ajuda. Não deixe, Pai, a gente fazer igual o Jonas.
O Senhor manda sair pregando as ruas, e a gente sai, meu Deus, para as roças, para passear, para fazer não sei o quê. Não, Pai. Se a missão for para a rua pregar o evangelho, é a sua missão. Se a missão de irmã Cleide é para as favelas pregar o evangelho, nos projetos dela, ali que é a missão dela. Não é fazer outra coisa, ir procurar um emprego, fazer concurso público, não. A missão de cada um, meu Pai, que o Senhor possa fazer cumprir, e com qualidade, Pai, e com sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Pai, que possamos cumprir essa missão aqui na terra com amor. Amor, respeito, humildade. Não nos deixe ser prepotentes, Pai, de jeito nenhum. Porque a tua palavra diz que a queda antecede, né, o quê? Que quando tu fala da prepotência, só fala que a queda antecede. Todo prepotente, a queda vem logo atrás, logo. Porque nós não devemos ser prepotentes. Até no teu reino, Pai, na missão, missionários, pastoras, nós temos que olhar quais são as nossas atitudes, como são as nossas ações que nós temos vivido nessa terra, para que não possamos ser reprovados, Pai. A tua palavra diz que ali, quando o Senhor diz que o obreiro tem que ser aprovado, né, diante do Senhor, sendo que ele se vergonhar. Deus, que o Senhor nos ensina a ser pessoas honestas, sinceras de caráter. E que a nossa vida, Pai, possa ser uma vida de santidade, sem ter do que se vergonhar. Quando eu falo isso, Pai, eu falo em todas as áreas. Eu falo no meu trabalho, nosso trabalho, nossa casa como irmão, como irmã, nossa casa como a criação dos filhos, a vida conjugal e sexual entre a mulher e o marido. A tua palavra diz que nosso leito tem que ser, né, um leito santificado, santo, é isso? Imaculado. Porque todas essas coisas, Pai, diante do Senhor, se nós não fizermos com Cristo na nossa vida ser no centro, é vergonha, Pai. Então nos ajude aqui nessa terra, tudo que nós fizermos, Pai, possamos fazer com alegria, possamos fazer com amor, com dedicação, Pai. E se existe alguma coisa, algum problema, situação, chateação, Pai, que não nos leva a fazer isso, Pai, então nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a compreendermos que precisamos de ajuda nessa terra para sermos curados, para fazermos essas coisas com qualidade de vida, Pai, com amor, Pai. Porque quando a pessoa também está doente, Deus, ele não tem condição de prestar um serviço de boa qualidade. Ele precisa ser curado, tratado da alma, tratado no corpo, Pai, no seu emocional. Nessa noite, Senhor, nos ajuda, Pai, que possamos ser pessoas que possamos ouvir a Tua voz, o Teu Espírito Santo nos orientando, o que nós devemos falar, fazer. Deus, quantas vezes, Pai, nós estamos dentro da nossa casa, e o Senhor nos convoca para ir a tal lugar, fazer alguma coisa. E quando nós só obedecemos a Tua voz, não sabemos nem o que está esperando por a gente lá. Mas quando a gente chega naquele lugar, a gente vê porque que o Senhor nos enviou até ali. Então, que nós possamos ser essa pessoa, Pai, que temos nossos ouvidos abertos, espiritual, para ouvir, Pai, o discernimento do Teu chamado para cumprir essa missão aqui na Terra. Se for para ensaiar em coral, que seja, se for para cantar, cante. Se for, meu Deus, para aconselhamento, que seja. Mas a minha oração nessa noite é essa, Pai. Nos direciona aquilo que possamos fazer. Não nos deixe dormir, Pai, ficar dormindo, enquanto pessoas precisam de nós para ouvir uma palavra de esperança, Pai, de conforto, de consolo. Levar, meu Deus, uma cesta básica para alguém, levar um lençol na cama, ir na casa, meu Deus, ajudar a lavar a casa, lavar uma roupa. Oh, Deus, é tão bom, Senhor, quando nós prestamos esse serviço às pessoas. Servir, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor veio para servir. Deus, a nossa missão na terra é servir as pessoas, Pai. Independente, Pai, se elas nos procuram ou não, mas que nós possamos ter esse entendimento, esse olhar, Pai. Sinalizar, Pai, tudo isso na nossa vida e ver os sinais que as pessoas nos dão, Pai, quando estão precisando de ajudas, porque às vezes a pessoa, Pai, não pede, tem vergonha de pedir, mas que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, Pai, ajudado pelo Senhor, pelo nosso amado Espírito Santo, que nós amamos, Pai,
que eles possam nos direcionar a nossa vida aqui na terra. Assim com nossa irmã Cleide, abençoa a tua serva, nossa irmã Neia, nossa irmã Karen, nossa irmã Cris, nossa irmã Maria, irmã Francisca, Elizabeth, todos que estão aqui na Silvana, que possamos todos nós, Senhor, ter uma noite de paz guardada pelo Senhor. Livre-nos de todos os males, Pai. Como a tua palavra diz, meu Deus, que afaste de nós, Pai, o anjo da morte, aqueles que têm matado vidas durante a madrugada, Pai. Nos proteja, cobre a nossa casa, Pai. Guarda as nossas vidas, nos livre de toda investida do inferno, Pai. Nós colocamos, meu Deus, também diante de Ti, Senhor, os filhos das Tuas filhas, Pai. Todas essas aí que elas se têm preocupado, Pai, em pedir oração por eles, Pai. Porque elas se convidam de casa com cada um e sabe o que elas estão precisando, o que elas precisam, aonde elas precisam serem curadas, livres, Pai. Que a mão do Senhor possa estar guardando e protegendo de todo mal. Enche-nos da tua graça, do teu Espírito Santo, nos conceda paz e alegria. Deus, que cada uma das tuas filhas aqui possa estar, meu Deus, abençoando as suas parceiras de oração, que elas possam receber, Pai, a vitória. Abençoa a minha parceira de oração, nossa irmã Fabiana, sei com ela, Pai. Nós já oramos por ela hoje, mas nós estamos aqui mais ou menos agora apresentando a vida dela nas tuas mãos. Conceda graça e misericórdia sobre Fabiana, Pai. Guarda a vida da tua filhinha, Pai. E naquele trabalho onde ela trabalha ali, ela possa dar testemunho de Jesus para aquelas pessoas. Que ela possa, Pai, Deus, manifestar o teu amor naquele lugar. Que ela não deixe, Pai, que tua filha venha ter vergonha de falar de Jesus para ninguém naquele lugar. Mas que surjam sempre as oportunidades da missão dela aqui na terra se manifesta naquele lugar através de Jesus na vida dela, pelo grande amor de Jesus na vida dela. Essa é a nossa oração, que nós te agradecemos por tudo nesse dia, nos dando paz, um sono, Pai, justo, Pai, conforto em nossas casas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meninas. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu oro para a gente encerrar. Evani, eu oro para a gente encerrar.
Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, ainda na tua presença, Senhor, queremos, ó Deus, render graças ao Senhor pela tua bondade e misericórdia que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que nós fizemos no dia de hoje, pelo quando saímos, quando retornamos. Sabemos que o Senhor nos livrou, nos guardou, nos protegeu e nos abençoou. E agora nós estamos aqui, ó Deus, porque somente a Ti, ó Deus, devemos render graça e louvores somente a Ti. Senhor nosso Deus e amado Pai, Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então nós queremos, ó Deus, permanecer, ó Deus, firme e constante diante do Senhor, ó Deus, porque o Senhor venceu o mundo para nos dar direito à salvação. E por isso nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela salvação que temos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai amado e querido, seja o Senhor, ó Deus, com a vida de cada uma das Tuas filhas, ó Deus, que aqui estão. Visita o lar, a família, as necessidades, os relacionamentos. Visita, Senhor, meu Deus, cada uma de uma forma muito especial. Colocamos nas Suas mãos, ó Deus, as famílias, porque é nesse propósito que nós estamos, ó Deus, de apresentar diante de Ti, ó Deus, cada família. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo paz nos lares, que o Senhor esteja visitando os nossos filhos. A Tua palavra diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e quando ela crescer, ela jamais se desviará dele. É nessa fé, ó Deus, que nós permanecemos, que nós ensinamos os nossos filhos quando eles eram pequeninos, ó Deus. E agora, ó Pai, eles estão crescendo e estão enfraquecendo, estão se desviando, e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus. Visita, Deus, com uma autoridade, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, os convença do erro do pecado, do engano, da justiça e do juízo, e o Senhor, ó Deus, traga-os de volta para o aprisco, ó Deus, do Senhor. Esteja o Senhor com cada filha, com cada esposa, com cada mãe, esteja o Senhor com os lares, ó Pai, e que possamos em breve, ó Pai, render louvores pelos Seus grandes feitos no meio de nós. Ó Deus amado e querido, de uma forma muito especial, coloco na Tua presença a vida da irmã Cleide e de toda a sua família. Quando nasceu no coração dela o desejo de apresentar, de fazer, de criar um grupo de oração, e nós estamos aqui, ó Deus, intercedendo. Muitas mulheres, ó Deus, perseverante, quando entram às 3, quando podem, ó Deus, entram às 18, e aquelas que trabalham, ó Deus, se apresentam diante de Ti às 9 horas da noite, ó Pai, assim nós estamos fazendo, ó Deus. Dá a nós, ó Deus, sabedoria, dá a nós direção, dá a nós a Tua orientação, para que o Senhor, ó Deus, possa se agradar de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos conduza, Deus, a fazer somente aquilo que agrada ao Senhor, que o Senhor possa achar graças, ó Deus, em nós. Ó Pai amado e querido, dê a nós uma noite de sono abençoada na Tua presença, repreendendo, ó Pai, em nome de Jesus, todo medo, toda ansiedade, toda crise de depressão. Repreenda, Deus, no poder do nome de Jesus. Possamos ter uma noite de sono abençoada na Tua presença. Tua palavra diz, em paz eu me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E é em Ti que nós confiamos. No nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Boa Deus noite, abençoe. gente. Amém. Deus abençoe.